Bom, nosso trabalho aqui hoje é falar sobre a questão do Weintraub em entrevista, que foi feita em 1º de agosto ao The Morning Show. E nós vamos analisar os argumentos pelo valor da quantidade, na desconstrução da universidade pública e as etiquetas, no caso da lupa, na reconstituição da verdade. Nós colocamos aí o termo verdade por conta da questão do fato da notícia ainda considerar o termo verdade. O nosso enfoque de estudo é analisar, portanto, o funcionamento das etiquetas por meio da nova retórica, na constituição do que é verdadeiro, falso, insustentável e demais etiquetas nas afirmações do respectivo ministro. Nossa hipótese é que a agência de checagem e estudo, ela colabora para a emissão de um juízo de valor e o sentenciamento na reconstituição dos fatos ante a classificação das etiquetas. A metodologia utilizada pela lupa por meio das etiquetas deixa espaço em algumas etiquetas para reflexão crítica e democrática do leitor, como nós vamos ver, por exemplo, na etiqueta verdadeiro mais que vai aparecer, Nossas perguntas norteadoras foram: que argumentos foram utilizados pelo ministro para configurar as universidades públicas brasileiras, E aí a gente vai ver que aparece não só os argumentos pela quantidade, mas também aparece o ad verecundum, que é chamado de argumento pela autoridade. Que fontes o atual ministro buscou em contraposição ao exposto pela agência? E como algumas etiquetas permitem ao leitor complementá-las em suas análises. A metodologia, portanto, é um estudo bibliográfico de procedimentos teóricos analíticos. Então, nós vamos ter um corpus que vai ser analisado, no caso, trechos dessa entrevista e a agência Lupa classificando essas questões. Bom, nosso arcabouço teórico de análise do corpus, ele se fundamenta em Perelman e Obrecht TK, no caso, eu utilizei o de 2005, mas já tenho mais atualizado, de 2019, e basicamente os argumentos baseados na estrutura do real, certo? E aí fica uma pergunta: o que é o real para Perelman e Obrecht TK? Então eu tirei esse trechinho, Para Perelman e Obrecht TK, o que nos interessa aqui não é uma descrição objetiva do real, mas a maneira pela qual se apresentam as opiniões a ele concernentes, podendo estas, aliás, ser tratadas quer como fatos, quer como verdades, quer como presunções. Isso está na página 298. Bom, também utilizamos Fiorin, não sei se... já está aí no PPT. Nós utilizamos Fiorin nas questões do argumento de autoridade, na definição desses argumentos de autoridade ou ad verecundum, e o argumento ad ignorantiam, que é algo assim muito forte nessas questões, para quem exerce a autoridade de ministro. Bom, qual é o objetivo, então, do argumento de autoridade? O objetivo desse argumento é levar a plateia a aceitar um ponto de vista baseando-se na autoridade de quem o enuncia, no seu conhecimento especializado, na sua credibilidade ou na sua integridade pessoal. E o que é o argumento ad ignorantiam? E aí, a definição dada por Fiorin: o protagonista no caso, ele exige, que o antagonista reconheça sua posição como verdadeira e não a questione mais. Essa estratégia só pode prosperar quando um dos debatedores tem tal poder sobre o outro que pode calá-lo. Como eu considerei essa questão do ad ignorantiam aqui? Como ele estava num programa da Jovem Pan, The Morning Show, eu considerei não os aspectos ideológicos que podem ser que a Jovem Pan tenha sido a favor ou não, a favor do Bolsonaro ou não. Eu considerei o geral. Eles sempre se colocam como aquele que vai ser entrevistado, é colocado numa roda de entrevistadores e eles ali como se fossem urubus vão comer a carniça, a minha comparação aqui. Bom, partindo para o corpus, então nós temos ali a agência Lupa e a manchete da Lupa se concretiza dessa maneira: Weintraub erra sobre ranking de universidades, gastos do MEC e criação de aspirina. Eu vou me deter especificamente nos argumentos que são relativos à questão da universidade. Então, erros sobre ranking e gastos do MEC,
eles exigem questão de quantidade, né? Então, nós vamos ali trabalhar essas questões. Bom, partindo dos primeiros pontos que foram levantados, né? O primeiro corpus aí. Hoje, no Brasil, o MEC gasta mais com professor federal aposentado do que a gente manda para os estados e municípios na educação básica. Vocês veem ali em vermelho, né, na escadinha em vermelho, que ele coloca os gastos dos professores acima dos gastos dos estados. Bom, a etiqueta da lupa é falso, então ela sentencia como não condiz com outras fontes que demandam credibilidade, ou seja, o fazer saber as pessoas dessas questões. Porque a própria lupa vai buscar nas fontes do próprio governo, que é o portal de transparência do governo, vai buscar no PEP, né, Painel Estatístico de Pessoal, e outras fontes que também são do próprio governo, e que demonstram que esse gasto com professores é menor e não necessariamente maior, né? Então, a gente vê que aqui há ele se vale da autoridade dele para justificar a fala dele como verdadeira e não considerando nem mesmo os hiperlinks da agência, que são fontes respectivas do próprio governo, né? Bom, continuando, tem muita coisa e eu tenho medo, receio do tempo não dar. Por isso eu estou falando tanto rápido, enfim, né? Aqui no Brasil, não tem nenhuma universidade entre as 100 melhores do mundo, né? E aí, conforme a conversa vai sendo debatida, ele não completa essa frase, mas se refere a isso. E aí a etiqueta é verdadeiro, mas. E aí é onde há uma possibilidade de se complementar, do leitor complementar o pensamento dele. Não é verdadeiro, é verdadeiro, mas o que tem de errado aí? E aí nós vemos que o ministro, ele não buscou fontes básicas, que são, por exemplo, esse QS World University Ranking, que em muitos casos a própria agência Lupa citou mais de uma vez, em outras tantas falas do ministro, que é um ranking universitário mundial, né? No caso ele é britânico, que justifica, aqui, por exemplo, a USP não está entre as 100 melhores, mas ela tem, entre os grupos de conhecimento, ela tem diversos rankings que são acima dos 100, né? Nós temos ali ciências e administração, ciências naturais, artes, humanidades, todas elas acima dos 100. Outra questão as questões de relação, como eu estou falando na base dos argumentos estruturados no real, as ligações de sucessão e as ligações de coexistência. Então, se, por exemplo, esse QS World University Ranking, eles compararam, é porque houve atitudes dessas pessoas, dessas universidades, que colaboraram para que elas tivessem esse determinado ranking. Da mesma forma, há uma relação de causa e consequência, atitudes que foram feitas nessas respectivas universidades que fizeram com que elas atingissem esse respectivo número, né? Que o ministro se recusa ou não quer, enfim, falar. No próximo slide, nós temos ali, a melhor posição é da USP e está depois das 250, entre as melhores universidades do mundo. Interessante é que em nenhuma dessas respectivas respostas, o ministro que foi procurado buscou responder, né? Ele foi procurado, mas ele se recusou em responder a todas. Nós temos novamente ali em vermelho, né, quantidade versus qualidade, a USP em 250, e, na verdade, esse mesmo QS World Ranking atestando o número 116 para a respectiva USP, né? Então, as duas questões aqui que ele fala da universidade pública, a de baixo é a universidade, e a Universidade Federal está depois da 600 no ranking dos melhores do mundo. Também é outro que poderia ter sido consultado nesse mesmo QS University Ranking, né? Que data de 2016 ou 2018, se eu não me engano, vou consultar aqui os dados depois, para falar certamente. Bom,
Outra questão é o cunho sexualizado. Só vou terminar essa parte aqui do cunho sexualizado, porque essa daqui é demais. Não dá para segurar. Na América do Sul, a gente está em penúltimo lugar, coladinho no Peru. E aí nós temos uma fala de cunho sexualizado que também é colocada como insustentável, né? É insustentável primeiramente porque não foram todos os países da América do Sul que participaram, foram Brasil, Colômbia, Uruguai, Chile e Peru. O PISA, ele não publica ranking e ele avalia somente 3 disciplinas. Como meu tempo chegou ao fim, tinha muito mais coisas aqui para falar, mas eu vou parar para não tomar o tempo dos demais colegas, certo? Nada. Quem é o próximo a falar?